Então, eu queria saber a questão minha, assim, o que que você achou? Acho que você deve até ter uma opinião formada sobre isso. O que que você achou né, o update do CSGO pro CS2? Quais as vantagens, Cara, também as desvantagens? olha, no início eu fiquei um pouco pá. Não vou mentir. Olha aí. Fiquei um pouco nervosa, porque o CSGO, de tanto jogar, né? Você já tá habituado, então mudanças requer tempo pra você se adaptar, então eu não tava gostando muito. Mas peguei pra jogar ali algumas. Porque até então eu tava muito focada nas narrações, eu não estava jogando. E aí, quando eu joguei a primeira vez o CS2, eu fiquei com mais raiva ainda. Porque a WP tava completamente diferente, Nossa, cara. Acho que quem Horrível, até mais hoje. sofreu foi a WP, né? Então, com assim, certeza. o armamento que mais ficou diferente foi a WP. E eu era Alper no time, né? Então, Alper e GL. E aí, isso, pô, o que vocês fizeram com a minha Alper? Devolve, pelo amor de Deus. E aí, mas com o tempo, jogando mais algumas vezes e trazendo também essa visão como narradora, eu comecei a gostar muito, muito, porque essas novas mecânicas deixou o jogo um pouco mais desafiador, né? A gente tem muitas Uhum. situações que no CSGO seriam resolvidas muito simples. Só que agora você tem um agravante no CS2, né? A própria HE dissipando Uhum. a Smoke, isso é Uhum. fantástico, poxa. Antes a gente Verdade. tinha uma grande quantidade de jogadores se camuflando A na Smoke. Smoke, na fumaça, e aí conseguia fazer muitas jogadas trabalhando em cima disso. Hoje em dia você já tem que pensar duas vezes em se camuflar, né? Porque pode vir uma HE, às vezes tem uma Uhum. jogada ali que já tá setada pelos times, que faz aquele momento bonito de assistir, né? Uhum. Quebra a smoke, vem com vários disparos ali, espotando o jogador adversário. Então eu acabei gostando muito. E eu acho que o CS2 ainda tem muita coisa para se explorar. Eu acho que os times ainda estão muito na pegada do CSGO e acabam deixando essas novas mecânicas de não serem utilizadas, né? Inclusive, eu sempre comento muito sobre isso dentro de uma transmissão, que falta os jogadores usarem um pouco mais aí essas situações do CS2. Não tem mais skybox. Então você consegue fazer muita coisa em cima disso também. A própria Overpass, hoje em dia você usa uma molotov do bombsite da A para o bombsite da B. Você consegue Aham. travar o canudo do esgoto com uma molotov feita da A. Então você Uhum. começa a dificultar muito, principalmente a leitura do seu adversário, né? Porque antigamente, a nível profissional, tá? Você contava as utilitárias. Então vamos supor aqui, uma inferno, você estava incomodando, você de TR estava incomodando o CT, ele usou uma smoke. Opa, gastou uma. Uhum. Gastou outra smoke. Não tinha aquele método de dropar smoke. Então, se gastou as duas, eles não têm mais É. como travar a entrada. Se for para travar a entrada, tem que rotacionar alguém do A para travar essa entrada. Então, agora, a leitura da equipe terrorista tem que ser muito mais confiante, porque muita coisa pode dar errado. Às vezes, o cara dropou todas as utilitárias dele ali no banco da Inferno e ele vai ter mais 3, 4 smoke para segurar a entrada. Então, essas Uhum. Aham. coisas, elas precisam ser muito bem pensadas hoje em dia, né? Então, eu gosto desse novo estilo, porque você tira o jogador da zona de conforto e você começa a fazer ele pensar mais. O CS hoje não dá só para dar bala. Você não pode só Uhum. Sim. atirar. Você tem que pensar em todas as ações, porque a partir do momento que você pisa em falso, ali acabou. Você desestrutura toda uma situação de jogo e tem que repensar, e são milésimos de segundos para você repensar. Então eu gosto muito dessa nova pegada. Eu acho muito interessante, eu acho muito intrigante. Eu ali que fico na narração, né, na maioria das vezes, cara, quando vem ali alguma jogada que quebra a smoke, por exemplo, nossa, isso me fascina muito, porque a gente não tinha esse método antes, e agora as pessoas usando, quando alguém sofre essa punição que você vê que a pessoa tava completamente desatenta com isso, aí que eu gosto mesmo, que eu falo, tá vendo? Se tivesse prestado atenção, não teria morrido, né? Mas Melhorou. então eu gosto muito. Que É beleza. muito bom mesmo, realmente. Pô, tem umas jogadas mesmo. Eu acho que a jogada mais top que eu gosto, que eu já vi o pessoal fazendo, é uma da liga que o Fallen, ele corre pra cravar a esquina da liga de Alp, daí o pessoal esmoca, né, pra passar ele, ou pra dominar meio, daí o pessoal da Fúria vai lá e quebra e ele pega o cara lá. Tipo, o cara tá todo lá no meio do aberto, né, tipo, Essa é todo mundo sensacional. desprevenido. É muito bom.
E essa parada do costume, pô, no começo, eu acho que pouca gente mesmo falou assim, pô, da hora esse jogo. Eu acho que, sei lá, 98% odiou o CS2, O assim. começo Tipo, sempre é duro, né? ter acabado, tipo, com CSGO. Eu acho que o que mais machucou foi isso. Tipo, ter acabado, né, entre aspas, com CSGO e logo ter trago o CS2, porque mudou tudo, né? Tipo, mudou Tipo, o jogo continua o mesmo, claro, mas as mecânicas, né, tipo, é muito diferente. Daí, mas é uma questão de costume também, porque hoje, um exemplo foi o Mix, né? Sábado passado a gente organizou um Mix no CSGO. Daí você vai jogar hoje, tipo, CSGO. Hoje a gente é acostumado com CS2, você vai jogar hoje, pô, que É jogo outra. horroroso, né? Que jogo É ruim. outra Pô, coisa. não, você termina a partida, dá vontade de você falar assim, pô, da bica acabou, tá ligado? E é questão de costume, porque nessa troca de CSGO pro CS2, todo mundo tava, não, devolva CSGO. Agora hoje, se você for jogar CSGO, você sente falta das mecânicas e do jeito que o CS, né, que o CS tá hoje, que, na minha opinião, é a mesma que a da Claudinha, que né, o tanto de coisa que pode ser explorada ainda, tanto do que tem já, quanto do que Pô, vai ser muita lançado, que é coisa. uma infinidade de coisa. Eu acho Então, que tá pô, muito no começo, tá meio cru as coisas ainda, então acho que conforme for passando, né? Ainda tem muita coisa a melhorar ainda de uma forma geral. É, claro que aham. a gente fica um pouco incomodada com algumas situações, porque além dessa mecânica nova, tem também a situação do Max Out 12, né? E Uhum. eles alteraram isso, o jogo deu uma reduzida no tempo, uma reduzida considerável, só que eles esqueceram de alterar algumas coisas, né? Tipo overtime, a questão Sim. da própria economia do jogo, pra mim ainda é um absurdo você ter um round de Max 12, Max Rounds 12 e ter uma economia como está, sendo que o lado CT é muito mais caro, então você acaba tendo muito mais round de pistolete hoje em dia, quando a equipe CT não consegue estruturar o econômico. Então tem todas essas situações que eu acho que a Valve precisa rever, né? Pra deixar o jogo. Sempre tentando deixar o jogo um pouco mais justo, né? Porque não pode o lado te desfavorecer tanto assim, né? Então, esses são alguns pontos que a gente tem que questionar a nível profissional, e eu não acho errado os profissionais continuarem questionando, porque realmente é o beta. E uma coisa assim que me deixou um pouco intrigada foram eles quererem empurrar o CS2 como foi. A Uhum. gente que pegou essa transição como narrador, eu fico pensando como profissional, deve ter sido muito desgastante, porque a gente tá falando de campeonatos que adotaram o CS2 cedo, e a gente tem campeonatos também que adotaram tardiamente o CS2, então permaneceram no CSGO até a finalização. Nós, como caster, ok, a gente tá aqui, a gente se vira nos 30 para poder trazer as situações do jogo da melhor maneira. Só que o jogador ele tem que ter tempo de preparo, né? E aí você Uhum. pega um time que tá jogando um CCT no CSGO e de repente vai jogar um Qualify pra Major no CS2. Então, assim, essa transição me deixou um pouco incomodada por conta disso, sabe? Eu acho que a Valve deveria se preocupar um pouco mais e ter um pouco mais de carinho com essas situações, porque a gente tá falando de vidas, a gente tá falando de profissão, a gente tá falando de carreira, né? Nós, como narradores, a gente consegue se adaptar mais facilmente, né? A gente nada que 2, 3 horinhas ali dando uma estudada não resolva. Agora, você como jogador, não. Você precisa de um tempo maior, você precisa de uma situação que permita que você se adapte. E aí, ainda mais a Valve deixando a escolha dos campeonatos, aí é que piorou mais ainda, né? Num dia a Uhum. pessoa joga no CSGO, no outro a pessoa joga no CS2. E aí, como é que faz, né? Então isso me deixou um pouco incomodada. Mas realmente, toda mudança ela causa esse desconforto na gente, né? Então, acho que nós, como pugzeiros, eu pelo menos falei, devolvo o meu CSGO mesmo. Falei, eu quero meu CSGO de volta, pelo amor de Deus. Mas depois que eu joguei algumas partidas ali, realmente não tem como. O CSGO ficou no passado, deixa o 2 mesmo, que Uhum. tá incrível, e vamos melhorar mais, né? Isso, É isso aí. exatamente. Atualize, Valve. Inclusive, Por favor. logo, tomara que essa semana eles atualizem, né? Coloque alguma coisinha nova aí pra gente que
tá precisando. Pós-Major ainda Verdade. por cima também, né? Então acho que nada mais. Pós-Major vem muita coisa, rapaziada. Vem Vem. muito. Nada mais justo. Pô, não é possível que eles não vão dar né, um carinho a mais aí depois de um Major tendo Vem. outro daqui a pouco, né? Todo Major ele traz mudança, né? Porque muitas das coisas a Valve se baseia justamente no Major. E aí vem mudança sim, com certeza. Ainda mais como foi, né? Que esse Major teve bastante coisinha, né? Dá-lhe reclamação, né? Jamie Aham. que diria, viu? Nossa, isso aí. Irmão, né? de irmão. Nossa, fiquei triste por ele, velho. Ah, mas é de ficar muito pé da vida Revoltado. mesmo, né? Exatamente. E não foi só uma vez também, né? Com certeza aconteceram outras vezes aí que não foram vistas, não foram divulgadas também. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice.